Saudações, sou Jaya Dueita e meu objetivo é aproximar você do conhecimento que poderá te levar para perto de sua maior meta, do seu maior objetivo e dos valores significativos em sua vida. Esta nova temporada nós traremos aspectos das tendências do yoga para a nova década, e isto poderá te ajudar, com base filosófica, teórica e prática, a desenvolver o seu mindset para que o yoga seja um instrumento mais adaptável à sua realidade e em sua evolução pessoal. No episódio de hoje, vamos tratar sobre a firmeza. Firmeza, semelhante à determinação. A firmeza é uma postura, uma atitude, uma maneira de assumir uma determinação, assumir um foco, assumir um objetivo e dele não se desviar. O termo em sânscrito para firmeza é stairyam. Stairyam. Ela tem a mesma raiz que nós encontramos, por exemplo, em stira, stiram ou sthit. Por exemplo, se você pratica yoga, você conhece já o termo samasthit, ou o próprio conceito que Patanjali dá sobre asana, sthira sukha, firme. É a mesma raiz de stairyam. Mas o que isto significa na prática para todos nós? A firmeza, ela irá determinar não apenas as questões relacionadas à nossa condição física, por exemplo, uma firmeza de opinião ou uma firmeza de decisões que tomamos, porque muitas vezes o tipo de decisão ou o tipo de opinião que assumimos frente a uma postura de firmeza, ela pode trazer algo que já comentei em podcasts de temporadas anteriores, um ponto contrário à nossa flexibilidade, à nossa possibilidade de sabermos e conseguirmos lidar com as adversidades da vida. Porque se nós tivermos uma firmeza perante um erro, nós podemos criar um confronto, um atrito, e em vez de uma antifragilidade, desenvolvermos uma postura, uma performance ou mesmo uma personalidade totalmente fragilizada. Também a firmeza, nesse mesmo sentido, pode nos dar uma ideia de resistirmos àquilo que é fato, resistirmos àquilo que é real, devido talvez a crenças, devido a posturas ideológicas, devido a uma ilusão. E desse modo nós podemos então estar indo contra o que seria o natural. E desse modo então a firmeza dada no Bhagavad Gita, dentro deste conjunto de versos do capítulo 13, versos 8 a 12, que é o que está compondo o conteúdo que nós estamos desenvolvendo dentro dessa temporada do Yoga Mindset, o conceito de firmeza, stairyam, não se limita apenas a uma postura de firmeza, uma postura de determinação do ponto de vista material, do ponto de vista mundano ou mesmo corpóreo. O conceito de stairyam, assim como também o conceito de sthira ou samasthit, não se referem apenas a uma firmeza postural, física, corpórea, mas sim a uma firmeza fundada na consciência espiritual. Quando nós estamos firmes, convictos de que, embora ocorram qualquer tipo de adversidade em nossas vidas, na realidade em que vivemos, nada disto alterará o nosso foco, a nossa firmeza assumida frente
ao objetivo maior que nós temos. Como um exemplo, nós podemos pensar numa condição em que temos um agendamento, por exemplo, de uma viagem. Estamos firmes, assumimos aquele compromisso de uma viagem. Porém, quando chega no momento da viagem, com todos os detalhes burocráticos necessários para que a viagem se efetive, nós temos então uma situação imprevisível. Algo que pode ser comparado ao que nós estamos passando no momento com a pandemia do coronavírus. Muitas pessoas tinham passagens compradas, tinham tudo já agendado, inclusive hotéis, aluguel de carros, mas foi tomado por uma imprevisibilidade. E isso então tirou totalmente aquele passo firme que havia sido feito. Um outro exemplo, e aí sim para embasar a ideia desse conceito de firmeza espiritual e não apenas firmeza material de uma agenda, por exemplo, é entendermos qual o real sentido da vida. Esse é o ponto mais importante de tudo. Ainda assim, é o ponto menos tratado, menos considerado na sociedade moderna. Grande parte da movimentação humana, grande parte do esforço humano, de todas as sociedades ocidentais, orientais, atualmente, digo, nos últimos 50, 60 anos, tem sido rumo apenas a uma firmeza fincada na condição material, visando naturalmente desenvolvimento econômico, visando o progresso tecnológico, visando também a implantação de sistemas e estruturas sociais numa tentativa de não se abalar diante de catástrofes, situações, e que haja, de qualquer forma, um poder humano dado a um governo, dado a um líder, para que ele possa então manter esta estaca firme perante as condições que são completamente fora do radar de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, o que está por vir. Acaba por ser uma afronta, uma arrogância fundada na ignorância humana. Pensar que nós teríamos uma capacidade de determinar as condições da vida. E baseados nisto, nós vemos a sociedade humana rumar em direção a uma condição de vida, um modelo de vida totalmente materialista, totalmente destituído de princípios, de pilares espirituais, totalmente desvinculado de ideias, concepções reais de metafísica, por exemplo. Tanto que a metafísica, dentro da ciência, dentro da própria filosofia, ela foi renunciada, ela foi deixada de lado ou foi sobreposta por teorias completamente subjetivas e também idealistas, partindo de premissas psicológicas, premissas de uma análise da mente. E, naturalmente, isso traz um resultado que, no longo prazo, naturalmente, deixa boa parte da humanidade numa sinistra escuridão de ignorância. E, dessa forma, quando, então, nós tentamos embasar conceitos como este de firmeza, naturalmente, o primeiro pilar que se busca é numa condição material, numa condição mundana, numa condição de como nós podemos desenvolver um sistema econômico firme, um sistema político firme, um sistema educacional firme ou qualquer outro sistema humano de forma firme. E isto pode se aplicar também dentro do contexto religioso.
como nós podemos desenvolver um sistema religioso firme. Mas para uma pequena parcela de frustração que nós podemos carregar, não há qualquer condição viável de estabelecer algo firme dentro da condição, da atmosfera, da natureza material. Porque o próprio conceito, Styrian, se refere à firmeza espiritual. Vamos imaginar, mesmo que você não seja engenheiro, se nós pegarmos e construirmos uma coluna para um edifício e colocarmos o concreto mais sólido possível, numa combinação extremamente forte de cimento e pedra, aquela coluna ficará rígida, sólida, consistente e sustentará certamente o edifício por alguns anos, décadas, talvez até séculos. Mas não suportará por muito tempo. Porque faltou ali aço na sua estrutura. Este aço é uma analogia do espiritual, do transcendente, do metafísico que falta na sociedade humana. Embora nós tenhamos todo um desenvolvimento tecnológico, mas nós vemos que uma pequena síndrome ou um pequeno vírus pode abalar todo o planeta. Podemos ver que, embora haja tanta tecnologia de comunicação, a falta de ética pode abalar o medo de grande parte da população mundial. Vemos também que, não havendo este embasamento metafísico e de compreensão do que realmente é o alicerce da existência humana, podemos ver uma postura também pouco idônea por parte daqueles que visam manipular opiniões, ideias, conceitos, massas de pessoas e dessa forma, então, apenas podemos constatar a grande falha de um sistema ou de um modelo de existência baseado meramente num horizonte materialista, físico, destituído de qualquer concepção, consciência ou raiz no plano espiritual. E mais uma vez enfatizo que isto não significa e não se refere de forma alguma ao plano espiritual definido por alguma religião. Estamos tratando de filosofia, de metafísica. Dado desta forma, o que nós temos que entender então é que o conceito de firmeza deve ser aplicado de forma a entender que o nosso horizonte, ele não se limita às quatro paredes do nosso quarto, às quatro paredes do nosso escritório, ou aos quatro cantos do terreno da casa, da residência onde moramos, também não aos quatro cantos da cidade, do país, da nação, do planeta. Esta ideia de firmeza, ela ultrapassa todos os âmbitos físicos, mundanos, materiais, corpóreos, psicológicos, emocionais que o homem traz. É urgente nós resgatarmos a compreensão de que o horizonte onde nós devemos realmente direcionar o nosso olhar e não o olhar, diríamos, dos olhos físicos, dos olhos biológicos, dos órgãos enquanto aparelho visual que nós possuímos, porque este vê apenas essa dimensão de um quadrado à nossa frente. Mas o olhar da consciência. O olhar da consciência, esse verdadeiro olhar, esta verdadeira capacidade que o ser possui de ver. Não são os olhos que veem, mas a nossa capacidade, a nossa potência de ver através dos olhos é de uma dimensão, de um horizonte muito maior do que o horizonte finito de expectativas e, baseado nessas expectativas, fundarmos uma determinação
ou uma firmeza de convicção em algo. Imagine o quanto de convicção Einstein possuía, o quanto de convicção Newton possuía, Galileu possuía. E muitas das teorias desses 3 nomes, para ficarmos em apenas 3, foram completamente derrubadas, completamente substituídas, ou pelo menos questionadas. O mesmo se dá em teorias políticas, teorias evolucionistas, enfim, são muitos os conceitos que nós temos que, num momento, parecem ser totalmente imbatíveis, invioláveis, firmes, mas que, com o passar do tempo, nós notamos, então, não serem válidos. O que dizer, então, do que nós estabelecemos, primariamente, como firmeza em nossas vidas? O que nós temos que entender, então, a partir desse momento é que nós precisamos estabelecer um ponto de referência firme em nossas vidas. Isto é o que os yogis traziam e o que eles cultivavam. Tudo o que ocorre até o limite do horizonte, de onde olho, para onde consigo alcançar com a minha visão, é um campo de transição, é um campo instável, é um campo impermanente, é uma realidade que está em constante transformação. Nada dentro deste campo é durável, nada dentro deste campo é firme. E, portanto, a mentalidade de um yogi será de conseguir lidar com toda esta instabilidade dentro da realidade material, sem perder do seu foco de consciência interior o ponto de referência onde está firmemente fixado o seu ponto de referência. Ponto de referência este é transcendente, é espiritual, está num plano metafísico, está num plano para além do campo físico. Para usarmos apenas como um elemento de base teórica, nós temos o próprio Yoga Sutra de Patanjali, nos dando a ideia de que Ishvara Pranidhanava. Ishvara é o ser supremo, é o absoluto. Podemos dar um nome mais genérico, como Deus, um substantivo, porém, Ishvara se refere ao princípio ordenador de tudo o que existe. E não é um princípio ao acaso, um princípio estabelecido por uma ordem de um grande Big Bang, senão um princípio anterior a tudo, um princípio anterior à própria ideia possível de princípio que possamos tentar criar. Também no Bhagavad Gita nós veremos colocações muito claras do ponto de vista filosófico sobre a natureza deste princípio transcendente, Ishvara. Ishvara Sarva Bhutanam, ele é o supremo proprietário de tudo o que existe. Portanto, se nós fixarmos um parâmetro dentro desta dimensão, a qual tudo o que existe é apenas uma fração, nós estaremos limitando, então, a fixar ou afirmar uma postura, uma crença, uma convicção ou mesmo uma opinião dentro de um campo que é vulnerável a todo tipo de mudança e transformação, característica única da natureza material. E desse modo, seguindo os passos de uma mentalidade de um yogi, sim, nós devemos fixar, pois é no plano metafísico, no plano de Ishvara, do Ser Supremo, onde nós devemos sim firmemente fixar este alicerce de nossa existência. E ao firmar este ponto de referência no meio transcendente e não mais no meio apenas aleatório e instável da vida material, nós atravessaremos qualquer adversidade dentro do mundo material, porque todas elas já são partes naturais de um sistema que assim funciona.
A natureza material está em constante mudança e transformação porque esta é a sua natureza. E estabelecer qualquer tipo de firmeza dentro de algo que é instável é, por si só, estabelecer uma firmeza instável, o que é contraditório por si mesmo. Porém, se nós estabelecemos a nossa consciência, este ponto de referência no ente transcendente, metafísico, espiritual, Íshvara, ou o Ser Supremo, a condição física de nossa existência será facilmente lidada dentro das instabilidades materiais. Porque nós estaremos fundados, enraizados ou alicerçados num plano que é eterno, transcendente, espiritual. Portanto, este é o ponto mais importante da ideia de Steirian, que é mais uma das qualidades do que é conhecimento, que é entender, então, que o verdadeiro conhecimento é estar firme no plano transcendente. E mesmo que ocorram das mais variadas e difíceis adversidades, nada eliminará a determinação, a firmeza que o yogi colocou no plano transcendente. Para encerrar, então, esta qualidade trazida pelos yogis é de que a nossa determinação espiritual, ela é superior a qualquer outra determinação que possamos estabelecer em nossas vidas. Que a firmeza espiritual é que sustentará qualquer outra firmeza que nós tivermos que assumir ou que nós nos comprometermos em assumir na vida. O pilar, o alicerce de toda a existência é espiritual, é transcendente. E não é uma espiritualidade mórbida ou uma espiritualidade vazia, nem uma espiritualidade neutra, pacífica, mas uma espiritualidade ativa, de reciprocidade, de integração, de relacionamento com esta causa primordial, com a qual nós nos relacionamos desde tempos imemoriais e que jamais deixaremos de nos relacionarmos com este princípio, porque é a única relação estável, eterna, imperecível que existe entre o Ser e o Supremo. Esta é a única relação. E quando esta relação está restabelecida, está sendo trabalhada, está firmemente definida em nossa consciência, nós teremos uma relação saudável com tudo na vida. Porque a base de tudo é este pilar, este princípio, este alicerce da existência humana espiritual. Logo, também o pilar para todo tipo de relacionamento humano é este mesmo pilar da nossa existência. E se esta estrutura de alicerce da nossa existência espiritual, em termos de relação, está bem definida, está sendo trabalhada, desenvolvida, todas as outras dimensões de relação ou de relacionamento que nós estabelecermos na vida será nutrido pelas mesmas potências que ali estão alicerçadas, a saber, eternidade, consciência plena e bem-aventurança, que irão se refletir em um comportamento humano, um comportamento modelado por uma mentalidade de um yogi, como autenticidade, integridade, identidade e veracidade. Se estamos alicerçados firmemente, Steirian, nesta plataforma transcendente, metafísica, espiritual, com a consciência firme e focada no Supremo, desenvolveremos uma postura, um comportamento, uma mentalidade autêntica,
integrante ou íntegra, veraz, e assim faremos de forma definitiva de nossa existência um ato de transformação positiva, de transformação pelo bem, no tempo e onde vivemos. Sejamos firmes e não fraquejemos diante a falha instável e jamais firmada na vida material. Sejamos firmes com a consciência no plano espiritual, no plano transcendente, no plano metafísico, da nossa relação íntima com o Ser Supremo Absoluto. Até o próximo podcast. Namaskar.